A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje vamos falar brevemente sobre o pós-milenismo. No estudo acerca de Satanás, vimos que existem três correntes básicas que estudam o livro de Apocalipse, que elas foram denominadas de amilenista, pós-milenista e pré-milenista, tendo como ponto de partida o quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que é o texto que eu vou ler agora para os irmãos, onde está escrito: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos." Essa prisão de Satanás por 1000 anos é, vamos dizer assim, o que vai diferenciar essas três correntes. Mas hoje nós vamos falar acerca da corrente pós-milenista. Para essa corrente, a prisão de Satanás ocorreu há mais de 2000 anos. Foi na primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, naturalmente, para essa corrente, o período que comumente se denominou de milênio não é necessariamente um período de 1000 anos. É um longo período de tempo que vai da primeira vinda de Cristo, onde Satanás foi preso lá atrás, até o seu retorno triunfal na segunda vinda. Então é um longo período de tempo. Já temos mais de 2000 anos. Então, para essa corrente, então, esse período de 1000 anos não seria literal. E eu vou ler aqui um texto que dá um resumo do que é essa doutrina ou essa teoria pós-milenista. Está escrito aqui: "Para os pós-milenistas, nós temos a seguinte definição: é aquela concepção das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está sendo estendido agora no mundo pela pregação do Evangelho e a obra salvadora do Espírito Santo no coração dos indivíduos. Que o mundo irá finalmente ser cristianizado e que a volta de Jesus, ou melhor, que a volta de Cristo ocorrerá no final de um longo período de retidão e paz, comumente chamado de milênio. Deve-se acrescentar que, pelos princípios pós-milenistas, a segunda vinda de Cristo será seguida imediatamente pela ressurreição geral, julgamento geral e a introdução da plenitude do céu e do inferno. O pós-milenista aguarda uma era áurea que não será essencialmente diferente da nossa ao que concerne aos fatos básicos da vida. Esta era vai gradualmente unindo-se à do milênio, conforme uma proporção crescente dos habitantes do mundo convertam-se ao cristianismo." Pois bem, essa corrente então sustenta que Satanás foi preso lá atrás, e aí já é o primeiro problema dessa corrente, pois Satanás sequer foi expulso dos céus, quanto mais se encontra preso e acorrentado. Satanás vai ser expulso dos céus ainda. Esse ensino de que Satanás foi expulso dos céus é o maior erro doutrinário das igrejas cristãs atualmente. É o maior erro, um dos maiores erros doutrinários. E não adianta querer modificar, não adianta querer mudar esse entendimento na cabeça das pessoas, porque é difícil. Então, o pós-milenismo já começa com esse principal problema que já enterra a doutrina. Porém, vocês viram aqui, ou melhor, ouviram, que o que eles esperam? Durante esse período, aos poucos as pessoas se converteriam, ao ponto que a volta de Jesus Cristo se daria no período em que a humanidade estaria toda convertida ao cristianismo, ou quase toda convertida ao cristianismo. É o que diz aqui, vou repetir, olha. Esta era vai gradualmente unindo-se ao do milênio, conforme uma proporção crescente dos indivíduos, ou melhor, dos habitantes do mundo convertam-se. Olha,
nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos a respeito do tempo do fim. A respeito do tempo do fim. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 18 do livro de Lucas, ou Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 7 e no verso 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Preste atenção agora a isso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo fala que quando da sua vinda, porventura acharia fé na terra. E mais, Apocalipse capítulo 24, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala acerca do tempo do fim? Ele disse: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra? Olhai e não vos assustei, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vamos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas, enganarão muitos. E a parte principal: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos mais um pouco. Paulo, em sua carta ao Timóteo, na segunda carta, no versículo 1, no capítulo 3, o que Paulo nos diz? Saiba, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amantes mais dos prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, porém negando o poder dela. Foge também desses homens. Olha, todos esses três textos que nós lemos apontam para que o tempo do fim é um tempo de o quê? É um tempo de esfriamento. É um tempo em que as pessoas perderão a sua fé, aumentarão a iniquidade na face da terra. E está outro texto em Mateus que, quando trata da grande tribulação, que Cristo fala, olha, que se esses dias não fossem abreviados por conta dos escolhidos. Olha, percebe-se que a doutrina pós-milenista é completamente errônea. A começar do pressuposto que Satanás está preso. Ele sequer foi expulso do céu. E que o mundo gradativamente iria se convertendo ao cristianismo e a volta de Jesus Cristo teria numa era, vamos dizer assim, onde boa parte da população mundial estaria convertida ao cristianismo. O que a Bíblia te apresenta é muito mais pelo contrário. O tempo do fim será um tempo de grande tribulação na face da terra. Grande tribulação. E outra questão também, com relação a essa posição, é a segunda vinda será seguida imediatamente pela ressurreição geral, julgamento geral e introdução da plenitude do céu e inferno. Ora, quando você lê Apocalipse 20, você percebe claramente que o período de 1000 anos, onde ocorre a primeira ressurreição, é separada da segunda ressurreição por 1000 anos.
ainda mais. Vamos aqui mais uma vez voltar ao texto, que é: para eles, pós-milenistas, a segunda vinda será seguida imediatamente pela ressurreição geral, julgamento geral e a introdução da plenitude do céu e do inferno. Em outras palavras, Cristo volta, a ressurreição geral dos mortos, e nós temos o juízo final e depois céu e inferno. Qual é o problema nesse ponto também? Esse problema volta à questão de Satanás, que sequer foi preso. Ele está, obviamente, nos céus hoje. E a Bíblia é muito clara no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que diz o seguinte: e vi tronos se assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ora, nós estamos falando da primeira ressurreição. Aqui você vê descrito no verso 4. E o que diz o texto? De forma clara: os demais mortos não ressurgiram ou não ressurgirão enquanto não acabar esse período de 1000 anos. Ora, então, a ressurreição não é geral. Há uma primeira ressurreição somente de justos e uma segunda ressurreição, obviamente, ao final desse período de 1000 anos, que na realidade ainda tem um período adicional, porque Satanás é solto e sai enganar as nações na face da terra, para depois ser lançado no lago de fogo. Então, a segunda ressurreição é ao final desse período. E a Bíblia fala o seguinte: bem-aventurado aquele que tem a parte na primeira ressurreição, por quê? Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Aqueles que forem para a segunda ressurreição, a segunda morte terá poder sobre eles. Não necessariamente sobre todos, não vamos entrar em discussão com relação a isso. Mas sobre os que forem para a segunda ressurreição, a segunda morte tem poder, mas os da primeira não. Mas infelizmente, no nosso meio, nós temos preconceitos que foram passados de muito, muito tempo. E fica difícil você retirar isso do nosso meio. Fica difícil, completamente difícil. E outra questão. Plenitude do céu e do inferno. De forma alguma. Quando Deus colocou o primeiro paraíso nessa terra, essa terra estava perfeita. Deus entregou uma terra perfeita ao primeiro Adão. E é necessário que, para que o segundo paraíso desça para essa terra, que essa terra esteja na mesma condição que estava quando recebeu o primeiro paraíso. E esse trabalho é feito por quem? Por Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala que é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, o reinado de Cristo, que não é milenar, é eterno, porque quando ele assume os reinos desse mundo, ele o faz por toda a eternidade. Esse reinado é para justamente o quê? Fazer com que a terra seja restaurada, fazer com que o homem e as nações sejam restaurados e, obviamente, deixar a terra e as nações e o homem na mesma condição inicial para que Deus possa descer com um novo paraíso. Então, irmãos, o pós-milenismo hoje, inclusive, é muito raro de se ouvir falar sobre ele. Fala-se mais em pré-milenismo e no amilenismo. Mas, apenas por questão didática, colocamos aqui os principais pontos relacionados a essa doutrina. Ela não se sustenta
de forma alguma dentro das Escrituras. E qual que é o papel seu como cristão? Ora, é lembrar de Atos 17:11. Receber a palavra com toda a avidez, mas conferir dentro das Escrituras se as coisas são de fato assim. Não importa quem for o preletor, não importa quem for aquele que te disse isso. Por quê? Porque você tem que conferir na palavra de Deus se as coisas são assim. Se tiver dúvida, você tem um professor que te ensina todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Vá até ele. Que Deus te abençoe.